Olá, amigos, uma boa noite. É um prazer imenso poder estar gravando esta live nesta noite. Quero aproveitar aqui o ensejo para agradecer a assessoria da minha digníssima esposa Leide e da minha digníssima filha Yasmin, porque o mérito dessa live é delas. Sem a assessoria delas, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Amados, conforme o nosso objetivo com essas lives, é transmitir para vocês a mensagem de amor de Deus. Né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesta noite, eu me proponho a falar a vocês sobre o seguinte tema: ilusões fatais. A nossa matéria de pregação está registrada no Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 24. Todos os textos bíblicos citados aqui serão lidos pela minha filha Yasmin, devido à minha impossibilidade de fazê-lo. Bom, então Yasmin estará lendo agora a nossa divisa. Lucas 15, versículo 11 ao 24. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar os porcos. E estava e desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um novilho, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Queridos, o mini dicionário escolar da língua portuguesa define a palavra ilusão nos seguintes termos: engano dos sentidos ou da inteligência, dolo, devaneio, sonho, traição,
e também traz o sentido figurado de uma coisa boa, mas passageira. Embora a expressão filho pródigo não faça parte dos manuscritos originais da Bíblia, este é o nome mais vulgar dado a esta parábola que Jesus contou. Mas afinal de contas, pastor, o que é uma parábola? Parábola, querido, é um método de ensino muito eficaz, que era bastante usado pelos rabinos, até mesmo antes de Jesus, e que Jesus também adotou e passou a usar esse método durante o seu ministério terreno. Esta parábola, ou as parábolas, são uma narrativa cujo principal objetivo é ensinar verdades morais e espirituais. Jesus contou esta parábola e mais duas, a saber, a da ovelha perdida e a da dracma perdida, em resposta aos escribas e fariseus que murmuravam, que o censuravam por ele receber e comer com publicanos e os pecadores, que eram grupos marginalizados pelos mais espirituais, entre aspas, da época. Nos nossos dias, é muito comum nós entrarmos num restaurante ou numa lanchonete e nos assentarmos à mesa para comermos com pessoas que nós nem conhecemos. Todavia, nos dias de Jesus as coisas não eram bem assim, pois um judeu não se assentava à mesa para comer com publicanos e pecadores, porque para um judeu sentar-se à mesa para comer com alguém trazia a ideia de comunhão, de parceria. E Jesus contou essa parábola para corrigir o conceito exclusivista dos fariseus, que acreditavam serem os únicos receptores da graça de Deus. Amados, os publicanos, eles eram odiados por causa da sua profissão, pois eles, em sua maioria judeus, trabalhavam a serviço do Império Romano, cobrando impostos, e cobravam taxas de juro abusivas. Por exemplo, vamos falar em termos de dinheiro da época, se alguém devesse 50 denários, um denário correspondia ao dia de trabalho de um trabalhador. Se alguém devesse 50 denários, eles anotavam 100. E assim sucessivamente eles se enriqueceram às custas da desgraça alheia. E por essa razão eles eram odiados. E ninguém jamais convidava um publicano nem para tomar
uma xícara de café. Está rindo? Já os pecadores eram as pessoas simples, as pessoas que não falavam a linguagem espiritual, as pessoas que não conheciam a lei e que não sabiam se comportar na sinagoga. Eram essas pessoas que Jesus recebia e comia com eles. E era criticado. Então Jesus dá uma tapa no conceito dos fariseus ao contar esta palavra. Agora, conhecendo o contexto desta parábola, eu me proponho a falar a vocês sobre algumas ilusões que eu considero fatais e que nós vamos destacar desse texto de Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, que levaram este insensato jovem a abandonar a casa do pai. E eu digo, sem medo de errar, que são essas mesmas ilusões que têm levado milhares de pessoas a abandonar a casa paterna. Como eu disse, parábola é uma narrativa cujo principal objetivo é ensinar verdades morais e espirituais. Então aqui nesta parábola o pai representa Deus. A casa representa a igreja. E o filho representa todas as pessoas que querem viver segundo as suas próprias vontades e que não querem se submeter à obediência do Pai. Então vamos, amados, destacar então a primeira ilusão que levou esse jovem a abandonar a casa do pai foi acreditar que podia ser feliz em outro lugar. Segundo a legislação judaica, como consta em Deuteronômio capítulo 21, versículo 15 a 17, 2/3 da herança paterna eram destinadas ao filho primogênito, o mais velho. E 1/3 da herança era destinada ao mais novo. E em alguns casos, como de matrimônio, ou se um dos filhos quisessem viajar para algum lugar, iniciar um negócio, a herança era repartida entre eles. E cada um recebia a sua parte, ainda quando o pai estivesse vivo. Note bem, queridos, que num dia o filho chega e diz para o pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Imagine você como o coração daquele pai deve ter ficado apertado. Eu posso aqui agora conjecturar, imaginar que aquele pai tentou de todas as formas persuadir o filho a mudar de ideia, mas ele estava determinado. E o texto bíblico não diz, não nos informa para onde ele foi, mas os eruditos da Bíblia afirmam que os jovens abastados dos tempos de Jesus, jovens ricos, costumavam viajar para Roma
ou para Antioquia em busca de prazeres. Estes pormenores não são tão importantes, pois o que a Bíblia quer mostrar para nós aqui, o mais crucial que a Bíblia quer mostrar para nós, são as consequências que este jovem sofreu ao fazer essa escolha, ao tomar essa decisão insensata. E ele então junta tudo que é seu e parte para uma terra longínqua. Observem que ele não queria se associar a nenhum grupo criminoso. Ele não queria fazer nada de errado. Ele não queria inicialmente, não era isso. Tudo o que ele queria era ser feliz. Aliás, irmão, a felicidade, ela independe das circunstâncias. A felicidade não é algo material. A felicidade é um estado de espírito. A felicidade é isso. Mas todavia ele errou o alvo. Ele sai com essa intenção, mas ele erra o alvo. E aqui agora começa toda uma trajetória de decadência. Observe bem. Que aqui começa a segunda ilusão, que foi acreditar na sua riqueza. Queridos, a Bíblia não faz, e nem eu quero fazer, apologia à pobreza. A pobreza é uma circunstância, os pobres sempre existiram no mundo, e nem todo mundo vai ser rico. Tira isso da cabeça, nem todo mundo vai ser rico. Porque isso depende de vários fatores. Entende? Então a Bíblia, ela não condena em hipótese alguma a riqueza e nem dinheiro. Aliás, eu quero ler com você. Minha filha vai ler um texto que vai mostrar para você a importância do dinheiro na nossa vida, para que nós tenhamos uma boa qualidade de vida. O dinheiro é um excelente servo, mas quando ele se torna senhor da nossa vida, aí a história muda de figura. Observe bem o que diz Eclesiastes capítulo 10, versículo 19, a parte C do versículo, a última parte do versículo que minha filha estará lendo. Olha como o texto mostra a importância do dinheiro. E por tudo o dinheiro responde. Olha só, e por tudo o dinheiro responde. Nós consultamos aqui agora, antes de entrar no ar, a versão da Bíblia, a Mensagem, e que diz o seguinte: o mundo gira em torno do dinheiro. Isso, irmão, mostra o quão importante é o dinheiro. Todavia, o que Jesus, o que a Bíblia critica, o que a Bíblia condena, é o
apego, o amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que é o dinheiro, mas é a usura. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 9 e 10. Preste atenção, não é o dinheiro. Não podemos demonizar o dinheiro, mas sim a forma como as pessoas, como nós usamos o dinheiro, e isto é condenado na Bíblia. Leia, por favor, minha linda filha. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Olha só, o versículo 10, e por amor e o dinheiro é a raiz de todos os males. Observaram bem? Então veja bem, a riqueza, ela pode ser uma grande ilusão na vida de uma pessoa. E foi o que aconteceu com este jovem. Ele saiu de casa, amados, com uma boa quantia de dinheiro. E se ele estivesse investido esse dinheiro na compra de bens duráveis, na compra de imóveis, tivesse aplicado na poupança, quem sabe, enfim, investido em algum negócio, a história seria outra. Mas o texto nos informa que ele gastou dissolutamente tudo aquilo que ele tinha. Ou seja, ele gastou todo o seu dinheiro de forma irresponsável. Observe bem, todos nós sabemos que de onde se tira e não bota, acaba. Então aquele jovem, ele cometeu esse erro fatal. Ele começou a se envolver com pessoas de má índole. Ele começou a adotar comportamentos proibidos pela legislação judaica, dos mandamentos de Deus. Pois no versículo 30, nós não lemos aqui, mas se você puder ler, o versículo 30 do capítulo 15 de Lucas diz que ele começou a se relacionar com as meretrizes, ou seja, meretrizes é prostitutas, né? Ou seja, a palavra pródigo significa esbanjador. Ele começou a esbanjar o seu dinheiro sem pensar no amanhã, sem pensar no seu futuro. E o resultado foi aquele que você já sabe. Ele ficou duro. Acabou-se o dinheiro. E agora? E agora? Duro. Agora, ele deu o passo para a terceira ilusão. Ele acreditou que podia confiar nos amigos de farras. Amados, nós temos que entender bem uma coisa. Nós somos seres sociáveis. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós fomos criados para nos relacionarmos com as pessoas, né? E nessa questão, nós temos que selecionar bem as nossas amizades. Nós temos que escolher bem
aquelas pessoas com quem vão frequentar as nossas casas, aquelas pessoas com quem nós vamos compartilhar os nossos segredos, escolher bem aquelas pessoas com quem nós vamos andar. Sabe por quê, querido? No mundo tem um ditado, aliás, vou falar de 2 ditados. O primeiro ditado é esse: diga-me com quem tu andas, completa, e te direi quem és. O segundo: quem se mistura com porco, farelo come. É isso mesmo, farelo come. Esses 2 ditados, irmão, nos falam da importância de selecionar as nossas amizades. Porque a Bíblia diz que existem amigos, existem pessoas que podem nos influenciar para a prática do mal. Olha o que diz 1 aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Observe, outra versão diz: não vos enganeis, as más companhias, as más amizades corrompem, destrói os bons costumes, as boas maneiras, os bons hábitos, os bons relacionamentos. E foi isso que aconteceu com esse jovem. Ele começou a se relacionar com pessoas que não tinham compromisso com Deus, pessoas que não tinham nenhum compromisso com a casa de Deus, com a igreja, com pessoas que não tinham compromisso com a palavra de Deus. E lamentavelmente ele acabou sendo influenciado e começou a frequentar lugares que antes ele não frequentava. Ele começou a frequentar as badernas do Oriente. Ele começou a frequentar as casas de prostituição do Oriente. Mas chegou o momento. O dinheiro acabou. E agora ele começa a procurar ajuda. Não tem mais dinheiro. Acabou-se. Ele não tinha mais como bancar as festas. Ele não tinha mais como bancar as bebedeiras. E agora? A Bíblia diz que ele começa a procurar emprego. Durango Kid, ele começa a procurar emprego. E só encontra, não há vaga, não há vaga, não há vaga. Até que ele encontra um fazendeiro que o contrata. E ele então vai trabalhar cuidando de porcos. Irmão, essa era a pior humilhação que um judeu podia viver. Pois um judeu, ele não cria porcos e nem come carne de porco. Esse jovem, agora, por causa de sua escolha errada, ele vai cuidar de porcos. E a Bíblia diz que até a comida que os porcos comiam, ele comia. As bolotas mencionadas aqui no texto eram fruto da alfarrobeira, uma espécie de vale com um sabor adocicado, que era muito apreciada pelos pobres e também pelos animais. Era esse alimento que ele comia. Até que ele reconhece que foi iludido pelo diabo, ele reconhece
que cometeu um erro fatal. Ele começa a sentir saudades da casa do pai. Ele começa a se lembrar dos momentos felizes que ele vivia na casa do pai. Toda manhã, quando levantava, uma mesa farta à sua disposição. E agora ele estava ali, no chiqueiro, comendo ração de porcos. Ele começa a se lembrar. E diz a Bíblia, ele bota a mão na consciência, ele caiu em si. Isso significa, irmão, é a Bíblia que diz que ele caiu em si. Logo eu deduzo que ele estava em um estado de insanidade mental quando saiu da casa do pai. E agora ele sente saudade e ele toma uma decisão muito sábia. Graças a Deus, ele teve tempo, ele teve a oportunidade de tomar essa decisão. Ele diz, eu vou voltar à casa de meu pai, porque até os jornaleiros, os trabalhadores de meu pai estão vivendo em situações melhores do que eu. Eu vou voltar. E ele volta. Nesse momento que ele volta, quando ele vai se aproximando da casa do pai, o pai já estava na porta ou na janela e avista o filho de longe. O pai corre ao encontro do filho, dá um abraço gostoso, beija o seu pescoço de tanta saudade e diz, meu filho, seja bem-vindo. Mas quando o pai olha para o filho e vê ele naquela situação caótica, no fundo do poço, maltrapilho, mal cheiroso, descalço, o pai dá uma ordem aos seus empregados. Olha, leve-o lá para dentro, dá um banho nele, coloca um vestido nele, coloca um anel no seu dedo, coloca sandália nos seus pés e pega aquele bezerro que nós estamos aí, ó, engordando durante todo o ano, mata-o e vamos fazer uma festa, vamos dar um churrasco em homenagem ao retorno do meu filho, porque esse meu filho estava morto e agora reviveu. Irmão, esses objetos, ou esses presentes que o pai deu ao filho, representa a restituição, a dignidade, a posição de filho daquele rapaz. Note bem, no Oriente Antigo, quando um rei queria homenagear ou queria honrar uma pessoa de alto mérito, ele dava a essa pessoa uma roupa finíssima, um manto de linho fino. Isso representa aquelas vestes velhas, representa aquilo que Isaías diz, que as nossas justiças são como trapos de imundícia. E agora Deus, o Pai, coloca vestes novas no seu filho. O Pai manda também, coloca um anel no dedo dele. O anel, entre os judeus, era símbolo de restituição dos plenos poderes. Era símbolo de poder, de autoridade. O pai manda também colocar uma sandália nos pés, ele estava descalço. Colocar uma sandália nos pés dele, naquela cultura. O que diferenciava o homem livre de um escravo eram as sandálias, porque somente os escravos andavam descalços. Os livres andavam calçados. Então observe bem, estar descalço representa todas as mazelas do pecado. A Bíblia diz que aquele que peca é servo, é escravo do pecado. Jesus quer colocar uma sandália nos seus pés. Quer calçar os seus pés com o Evangelho da salvação.
E o pai manda também matar o bezerro gordo, aquele bezerro que estava lá sendo guardado, engordado para ocasiões festivas. Raramente os judeus comiam carne. Isso só acontecia em situações festivas, em ocasiões especiais. O bezerro cevado era uma carne especial, era uma carne, como nós queremos dizer, de primeira. E o pai falou, olha, mata o bezerro gordo, porque nós vamos festejar o retorno do meu filho. Esse momento é um momento de festa. E sabe o que a Bíblia diz, meu amado? Principalmente para você que uma vez deixou a casa do Pai. Você que cantava, quem sabe, tocava. Você que era um adorador. Você que tinha prazer de estar na casa de Deus. E por alguma razão, você foi iludido e abandonou a casa do pai pensando que poderia ser feliz. Olha, esse rapaz descobriu que na casa do pai ele era feliz e não sabia. Então, essa mensagem é para você. É para você entender que Deus está te aguardando, independente do que você fez, independente do que fizeram. Deus te espera de braços abertos. Ao Senhor Jesus que diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Conta-se uma história em uma exposição no museu de quadros famosos. Alguém se aproxima de um quadro onde estava pintada uma porta. E alguém muito detalhista olha e vê que aquela porta pintada naquele quadro não tinha fechaduras. E alguém então, curiosamente, diz: ei, esse quadro aqui está errado. Há um erro aqui. Nesse quadro não tem fechaduras, não tem chave. Mas por quê? Alguém ali do museu então diz para ele: essa porta representa o coração do homem. Essa porta só abre por dentro. Então veja, irmão, é você que tem que abrir a porta do seu coração. Jesus não invade o coração de ninguém. Jesus, ele é educadíssimo. Ele pede licença, ele está batendo na porta. Ao contrário de Satanás, que mete o pé na porta, arromba a porta, invade a sua vida, desgraça com a sua vida, te deixa na lona, te deixa na sarjeta. Mas Jesus quer abençoar você. Conta-se uma história de um homem que via andando na rua, encontrou um garotinho que via com uma gaiola com 3 passarinhos dentro. O homem percebeu então que aqueles passarinhos estavam maltratados. Aqueles passarinhos estavam doentes. Ele chega para aquele garoto: ei, garoto, o que você vai fazer com esses passarinhos? Fala: eu vou brincar com eles. Eu vou brincar e depois eu vou arrancar as suas penas
E depois eu vou matá-los. Vou jogar para os meus gatinhos comê-los. O homem então pergunta: garoto, você quer me vender esses pássaros? Ó, garoto, sim. Quanto você quer? Perguntou o homem. Me dá 500 reais. Vou falar na nossa moeda. Me dá 500 reais pelos 3. O homem então compra aqueles 3 passarinhos. Leva para casa. Cuida daqueles passarinhos. E depois liberta. Esses 3 passarinhos representam o homem longe de Deus. É exatamente isso que Satanás quer fazer com as pessoas. Ele quer se divertir com você. Ele quer brincar para depois matá-lo. Está escrito em João 10:10 que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz: eu vim para dar-lhes vida, e vida com abundância. Receba nesta noite o perdão de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a paz, a alegria, a felicidade. Receba tudo de bom que Deus tem para te oferecer. E aqui eu agradeço a minha oportunidade de estar falando com você. E receba no seu coração um beijo de toda a minha família e o nosso abraço. E até a nossa próxima mensagem, a nossa próxima live, se Deus assim permitir. Um beijão a todos.